Bem-vindos ao canal Olho na Loteca. Hoje para mais um vídeo, palpite e análise da Loteca concurso 1215 com 5 duplos. E para você que assiste nossos vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, você não paga nada. E agora bora lá para o nosso palpite e análise da Loteca concurso 1215 com 5 duplos. Primeiro jogo pelo Brasileirão Série C, Ponte Preta e Guarani. A Ponte Preta está em primeiro colocado, e o Guarani está em segundo colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias da Ponte Preta, 6 empates e 4 vitórias do Guarani. Já nos últimos 5 jogos da Ponte Preta nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Guarani nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 53,37% votaram para a Ponte Preta, 37,98% para o empate e 8,65% para o Guarani. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Ponte Preta e empate, duplo fechado. Segundo jogo pelo Brasileirão Série A, Palmeiras e Juventude. O Palmeiras está em primeiro colocado e o Juventude está em 19º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 5 vitórias do Palmeiras, 1 empate e nenhuma vitória do Juventude. Já nos últimos 5 jogos do Palmeiras nós temos 4 vitórias e 1 derrota. Já o Juventude nos últimos 5 jogos teve 2 empates e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 88,94% votaram para o Palmeiras, 8,65% para o empate e 2,40% para o Juventude. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Palmeiras, seco, coluna 1. Terceiro jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Estônia e Itália. A Estônia está em quarto colocado e a Itália está em segundo colocado na tabela Grupo I. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Estônia, nenhum empate e 2 vitórias da Itália. Já nos últimos 5 jogos da Estônia nós temos 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Já a Itália nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 8,17% votaram para a Estônia, 11,54% para o empate e 80,29% para a Itália. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Itália, seco, coluna 2. Quarto jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Bulgária e Turquia. A Bulgária está em quarto colocado e a Turquia está em terceiro colocado na tabela Grupo E. Nos últimos confrontos diretos nós temos nenhuma vitória da Bulgária, nenhum empate e 2 vitórias da Turquia. Já nos últimos 5 jogos da Bulgária nós temos 1 empate e 4 derrotas. Já a Turquia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 32,69% votaram para a Bulgária, 30,29% para o empate e 37,02% para a Turquia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Bulgária e Turquia duplo aberto. Quinto jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Espanha e Geórgia. A Espanha está em primeiro colocado e a Geórgia está em segundo colocado na tabela Grupo E. Nos últimos confrontos diretos nós temos 7 vitórias da Espanha, nenhum empate e 1 vitória da Geórgia. Já nos últimos 5 jogos da Espanha nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a Geórgia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 90,38% votaram para a Espanha, 8,17% para o empate e 1,44% para a Geórgia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Espanha, seco, coluna 1.
Sexto jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Sérvia e Albânia. A Sérvia está em terceiro colocado e a Albânia está em segundo colocado na tabela Grupo K. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Sérvia, 2 empates e nenhuma vitória da Albânia. Já nos últimos 5 jogos da Sérvia nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Albânia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias e 2 empates. Na enquete realizada nós temos 78,85% votaram para a Sérvia, 18,27% para o empate e 2,88% para a Albânia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Sérvia, seco, coluna 1. Sétimo jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Portugal e Irlanda. O Portugal está em primeiro colocado e a Irlanda está em quarto colocado na tabela Grupo F. Nos últimos confrontos diretos nós temos 3 vitórias do Portugal, 1 empate e nenhuma vitória da Irlanda. Já nos últimos 5 jogos do Portugal nós temos 4 vitórias e 1 empate. Já a Irlanda nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 89,90% votaram para o Portugal, 8,17% para o empate e 1,92% para a Irlanda. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Portugal, seco, coluna 1. Oitavo jogo pelo Brasileiro Série B, Novo Horizontino e Operário. O Novo Horizontino está em sexto colocado e o Operário está em 12º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Novo Horizontino, 1 empate e 2 vitórias do Operário. Já nos últimos 5 jogos do Novo Horizontino nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já o Operário nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 69,23% votaram para o Novo Horizontino, 26,44% para o empate e 4,33% para o Operário. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Novo Horizontino e empate, duplo fechado. Nono jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Holanda e Finlândia. A Holanda está em primeiro colocado e a Finlândia está em terceiro colocado na tabela Grupo G. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória da Holanda, nenhum empate e nenhuma vitória da Finlândia. Já nos últimos 5 jogos da Holanda nós temos 3 vitórias e 2 empates. Já a Finlândia nos últimos 5 jogos teve 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. Na enquete realizada nós temos 90,38% votaram para a Holanda, 7,69% para o empate e 1,92% para a Finlândia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Holanda, seco, coluna 1. Décimo jogo pelo Brasileiro Série B, Criciúma e América Mineiro. O Criciúma está em terceiro colocado e o América Mineiro está em 14º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 1 vitória do Criciúma, 5 empates e 4 vitórias do América Mineiro. Já nos últimos 5 jogos do Criciúma nós temos 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Já o América Mineiro nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 74,04% votaram para o Criciúma, 21,15% para o empate e 4,81% para o América Mineiro. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Criciúma, seco, coluna 1. 11º jogo pelo Brasileiro Série B, Cuiabá e Coritiba. O Cuiabá está em primeiro colocado e o Coritiba está em 7º colocado na tabela. Nos últimos confrontos diretos nós temos 2 vitórias do Cuiabá, 2 empates e 3 vitórias do Coritiba. Já nos últimos 5 jogos do Cuiabá nós temos 2 vitórias e 3 empates.
Já o Coritiba nos últimos 5 jogos teve 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Na enquete realizada nós temos 27,88% votaram para o Cuiabá, 40,38% para o empate e 31,73% para o Coritiba. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é empate Coritiba, duplo fechado. 12º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Romênia e Áustria. A Romênia está em terceiro colocado e a Áustria está em segundo colocado na tabela Grupo H. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Romênia, um empate e 2 vitórias da Áustria. Já nos últimos 5 jogos da Romênia nós temos 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Já a Áustria nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 39,90% votaram para a Romênia, 33,17% para o empate e 26,92% para a Áustria. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Romênia e empate, duplo fechado. 13º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Dinamarca e Grécia. A Dinamarca está em primeiro colocado e a Grécia está em terceiro colocado na tabela Grupo C. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Dinamarca, nenhum empate e nenhuma vitória da Grécia. Já nos últimos 5 jogos da Dinamarca nós temos 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Já a Grécia nos últimos 5 jogos teve 4 vitórias e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 78,85% votaram para a Dinamarca, 16,83% para o empate e 4,33% para a Grécia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Dinamarca, seco, coluna 1. 14º jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo FIFA, Lituânia e Polônia. A Lituânia está em quarto colocado e a Polônia está em segundo colocado na tabela Grupo G. Nos últimos confrontos diretos nós temos uma vitória da Lituânia, um empate e 3 vitórias da Polônia. Já nos últimos 5 jogos da Lituânia nós temos 3 empates e 2 derrotas. Já a Polônia nos últimos 5 jogos teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Na enquete realizada nós temos 14,42% votaram para a Lituânia, 22,12% para o empate e 63,46% para a Polônia. Neste jogo, meus amigos, meu palpite é Polônia, seco, coluna 2. E não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Uma boa sorte a todos e até o próximo vídeo.